Hoje a gente vai mergulhar uma história sobre um dia em que a covardia bateu de frente com uma coragem absurda. É a história de Hailey de Abreu, uma professora que virou um escudo humano para seus alunos e transformou a maior dor que uma mãe pode sentir num ato de amor sem tamanho. Essa frase, dita por uma colega de trabalho da Hailey, resume tudo, né? É a essência do que ela fez, o ato que marcou a vida dela para sempre. Para a gente entender de verdade o tamanho do que ela fez, primeiro a gente precisa conhecer quem era Hailey. E não só como uma vítima, claro, mas que era a professora, a mãe, a pessoa que dedicou a vida a cuidar das crianças. Então, quem era a Hailey? Bom, ela era uma pedagoga de 43 anos, lá de Montes Claros, em Minas Gerais. Era casada, mãe de 3 filhos e era, assim, completamente apaixonada pelo que fazia. Quem trabalhou com ela dizia, sabe, que ela era exemplar, super dedicada. Para ela, ser professora era mais que uma profissão, era uma missão mesmo de cuidar. E aqui a história dela ganhou uma camada, nossa, muito profunda e até trágica. 15 anos antes daquele dia, ela passou pela pior dor que alguém pode imaginar. Ela perdeu o primeiro filho dela, o Pablo. E ele tinha a mesma idade das crianças que ela ia proteger anos depois. É como se essa dor imensa tivesse virado uma força, sabe? Um compromisso de vida para ela. Proteger os filhos de outras pessoas para que ninguém mais sentisse aquela dor que ela carregava. Agora a gente chega na parte mais pesada da história. O que aconteceu naquele dia 5 de outubro de 2017? Foi o dia em que a maldade, em sua forma mais pura, deu de cara com uma coragem sem tamanho. Pensa só, era uma manhã como qualquer outra na creche Gente Inocente. Por volta das 9h40, o vigia, que já estava afastado, apareceu lá dizendo que ia entregar um atestado médico. Mas não era nada disso. Ele trancou a porta de uma das salas, jogou álcool nas crianças, nele mesmo, e ateou fogo. E aí ele, quando ela percebeu o horror que estava acontecendo, ela fez o oposto do que qualquer um faria. Em vez de fugir do pânico, ela correu direto para ele. Foi instantâneo. O instinto de proteger falou mais alto. As pessoas que viram contam que ela partiu para cima do agressor, entrou em luta corporal com ele, mesmo com ele já pegando fogo. Ela virou, literalmente, um escudo humano. Tudo para ganhar tempo, para que mais crianças conseguissem sair de lá. Mesmo que isso significasse que ela mesma estava sofrendo queimaduras terríveis. E o resultado dessa ação dela é impressionante. A estimativa é que a Hailey salvou diretamente a vida de 25 crianças. Pensa nisso. 25 futuros. 25 vidas que continuaram por causa da coragem dela. Esse número, ele mostra o tamanho do sacrifício dela, né? Só que o preço que ela pagou por essa bravura foi altíssimo. A Hailey teve 90% do corpo queimado. Ela ainda chegou a ser levada para o hospital com vida, mas, com ferimentos tão graves, não teve como, ela não resistiu. O saldo da tragédia em Janauba foi devastador. No total, 13 pessoas morreram por causa do ataque. Isso sem contar o criminoso. Foram 10 crianças e 3 educadoras. E aqui tem um ponto muito, muito importante. A Hailey não foi a única heroína naquele dia. Outras 2 educadoras, a professora Jéssica Morgana e a auxiliar Gênia Oliveira, também deram a vida para proteger as crianças. A gente precisa honrar a memória delas também, com certeza. Então, como que um sacrifício desse tamanho ecoa pelo país? Porque a morte da Hailey definitivamente não foi em vão. A coragem dela deixou um legado que está aí até hoje, inspirando muita gente. E o reconhecimento veio, e veio rápido. Depois da sua morte, a Hailey recebeu algumas das maiores homenagens que existem no Brasil e em Minas Gerais. Foi um jeito do país inteiro dizer que o que ela fez foi muito além do papel de uma professora. Foi um ato de heroísmo, de altruísmo no nível máximo. Mas talvez a homenagem mais forte, mais simbólica de todas, tenha sido essa. O lugar onde tudo aconteceu, a antiga creche, foi reconstruído, renasceu. E hoje, ela se chama CEMEI Hailey de Abreu. Um lugar de dor que virou um memorial vivo, sabe? Do sacrifício e do amor dela. E o nome dela não parou por aí. Continua ecoando no mundo da educação. Em 2022, criaram o Prêmio Hailey de Abreu. É uma homenagem que acontece todo ano para educadores que se destacam. É um jeito de ter certeza que aqueles valores que ela representava, de coragem, de dedicação,
continuem sendo reconhecidos e incentivados. Pra gente fechar, vamos pensar um pouco na mensagem mais profunda que essa história toda deixa, né? Sobre o que é o amor, o que é o cuidado e como isso vai muito, mas muito além de laço de sangue. O que a Hailey fez praticamente força a gente a se perguntar isso. O gesto dela é um convite pra gente refletir. O que é de verdade ser mãe? O que é ser pai? O que é ser um cuidador? A Hailey mostrou, na prática, que ser mãe não é só sobre gerar uma vida. É uma escolha. É se doar para outra pessoa. Ela protegeu crianças que não eram biologicamente dela com uma força, uma ferocidade impressionante. E talvez até maior, justamente porque ela já sabia o que era a dor de perder um filho. Sabe, tem uma ideia muito forte na psicologia que diz basicamente o seguinte: todo pai, toda mãe, seja biológico ou não, precisa adotar o filho, precisa escolher amar aquela criança. É essa escolha, esse laço de carinho que forma uma família de verdade. E é aqui que a gente chega no ponto talvez mais tocante de todos. O sacrifício dela não salvou só as crianças, salvou as mães daquelas crianças de sentirem a dor que ela mesma conhecia tão bem. Foi o maior ato de empatia que se pode imaginar, um ato que nasceu da própria tragédia que ela viveu. Ela conseguiu transformar a maior dor da vida dela na sua maior força. E a história da Ellie de Abreu deixa essa pergunta no ar pra gente. Não é só sobre lembrar o que aconteceu, é sobre entender o significado. Honrar o sacrifício dela talvez seja isso. Reconhecer que o amor de verdade, o amor mais profundo, é aquele que se mostra na escolha de proteger, de cuidar. E se for preciso, de se sacrificar por alguém, não importa quem. É uma lição que vai muito além de uma sala de aula, né? É uma lição que define o que a gente tem de melhor como seres humanos.